Ex-secretário de Fazenda do Estado afirma que redirecionamento de 13% de recursos do Rio Previdência para o pagamento da dívida com a União não foi responsável pelo desequilíbrio financeiro do fundo. A CPI do Rio Previdência ouviu Renato Vilela, secretário de Fazenda do Estado entre 2007 e 2014, para entender como foi tomada a decisão de retirar recursos do fundo para o pagamento da dívida do Estado. Segundo o presidente da CPI, deputado Flávio Serafini, a migração de recursos forçou o Rio Previdência a fazer as operações de antecipação de receita posteriores, o que levou o fundo à atual crise financeira e fiscal. Um pouco antes de ter que realizar operações de antecipação de royalties e participações especiais de petróleo, o Rio Previdência foi perdendo recursos porque o Estado não pagava o que estava definido que deveria pagar, ou porque o governo foi mudando, através de decretos, a destinação de recursos que antes compunham o caixa do Rio Previdência. Com isso, o Rio Previdência perdeu cerca de 15 bilhões de reais e foi obrigado a fazer essas antecipações. Isso compôs o quadro de dificuldade fiscal do Estado. Quando a crise econômica acontece, o Estado já está com a sua capacidade de endividamento muito comprometida e, em especial, o Rio Previdência. De acordo com o ex-secretário de Fazenda, o que afetou o equilíbrio do fundo foi um descompasso entre as receitas e as despesas do Estado, gerado por uma política salarial considerada por ele irresponsável. O aumento dos salários de algumas categorias e as contratações de servidores feitas sem o devido planejamento, segundo Vilela, exigiu que o governo realocasse recursos para o pagamento da dívida com a União, a partir de 2012, para evitar o bloqueio das contas do Estado. Na hora que você dá um aumento salarial, e esse aumento salarial é mais do que a inflação ou repor alguma coisa, isso automaticamente se transfere para a aposentadoria. Então, as receitas do Rio Previdência não comportavam os impactos que a política salarial do Estado jogou em cima dela. Como o Rio Previdência recebe esse fluxo de royalties e participação especial e é um recurso muito bem definido, é um recurso garantido, é um recurso que depende apenas e tão somente da produção de petróleo, e naquela época as expectativas de produção de petróleo no Rio de Janeiro eram extremamente otimistas, fazia e continua fazendo hoje todo sentido em você fazer a antecipação desses recursos. A CPI ouviu também o ex-diretor jurídico do Rio Previdência e membro da Procuradoria-Geral do Estado, Éric Ribeiro, sobre a assinatura do contrato que autorizou a Operação Delaware, operação financeira feita com empresas estrangeiras que gerou uma dívida bilionária para a Previdência do Estado. Foi assinado um contrato bilionário, sem sequer ter tradução para a língua portuguesa. O procurador hoje disse que alertou o presidente do Rio Previdência sobre isso. Em reunião passada, o presidente do Rio Previdência disse que assinou com aval do procurador. Como não houve sequer um documento que comprove se falou ou não falou, a gente entende que os dois acabam sendo corresponsáveis por um ato que contraria a legislação brasileira, que nega a transparência necessária a todos os documentos e ações do poder público no Brasil. O procurador alegou que foi feita uma advertência ao Rio Previdência sobre a existência de cláusulas que protegiam o investidor, mas nenhum termo do contrato dava a mesma segurança ao Estado. Mas lembrou que não cabia à Procuradoria emitir opiniões sobre as negociações feitas pelo governo, apenas verificar se o contrato era judicialmente viável. No caso específico aqui que a gente estava debatendo hoje, era uma cláusula que previa o aumento da taxa de juros no caso de queda substancial ou no preço do barril de petróleo ou na produção de petróleo, que são os fatores que influenciam a arrecadação de royalties. Então, como a arrecadação de royalties ficou muito baixa em determinado período, essas cláusulas foram atingidas e isso levou a um aumento da taxa de juros. Foi negociado e, como eu disse, imagino que tenha sido analisado. Isso é uma proteção para o investidor, é compensada com uma diminuição no preço original do contrato.